Queridos, graça e paz, bom dia a todos os amados que estão aqui no templo, cultuando, os irmãos também que acompanham aí pelas redes. Verdadeiramente é uma alegria estar aqui nesta manhã, para louvarmos ao Senhor juntos, estar aqui nessa manhã revendo amigos, irmãos, estar aqui também conhecendo vidas, é um privilégio para o meu coração. Orava nesta manhã, nesta noite na verdade, pedindo que o Espírito Santo ministre as nossas vidas. É o que demais nós precisamos, não é? Que o Senhor nos fortaleça, nos ministre, nos ensine, nos redirecione. Agradeço aos irmãos por nos receber com tanto amor, presbítero Marcelo, e a todos os amados dessa igreja. Também uma alegria chegar aqui e encontrar o pastor José Prado, a Valdívia aqui, ó, não é? Eles moram lá em Maringá, não é? E são da nossa igreja lá em Maringá, né? E às vezes faz tempo que não nos encontramos, e encontrar vocês aqui é muito bom. Pastor José Prado, a Valdívia, eles têm uma filha aqui, né, na cidade de Marília, e Deus tem seus planos, seus propósitos, então é muito bom te ver aqui. Amados, eu quero convidá-los à palavra nesse momento, e eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé, por gentileza. Nós vamos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Essa carta é muito conhecida. E orando nesses dias, para esse tempo aqui com os irmãos, o Senhor me trouxe esse texto. Eu quero ler os primeiros versículos. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Feche os seus olhos e diga ao Senhor mais uma vez: fale ao meu coração, ministra, Senhor, a minha vida nesta manhã. Ensina-me, Senhor, a tua palavra. Maravilhoso, eterno, soberano, Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nos reunimos no teu nome nesta manhã, nesta casa em que o Senhor é adorado, teu nome é glorificado, com vidas preciosas, irmãos que amam ao Senhor, que buscam na tua palavra direção, orientação para a caminhada. Nós exaltamos o teu nome, e com a liberdade que é do Senhor, ministra os nossos corações. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que temos de abrir a palavra do Senhor, de ler a palavra do Senhor, de meditarmos na palavra do Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, nosso louvor e gratidão, no nome de Jesus. Amém. Igreja viva até que Ele venha. Os irmãos podem assentar. Amados, há igrejas, e quando eu falo de igrejas, eu estou me referindo a comunidades locais como essa. O Senhor tem uma igreja
na terra, no mundo. Mas eu quero me referir a igrejas nessa hora como comunidades então locais. E há igrejas que se destacam na sua caminhada pela fé. Há igrejas que têm suas particularidades na manifestação do amor de Deus presente na vida dos irmãos. Há igrejas que são conhecidas como comunidades de esperança. E os seus cultos trazem essa marca de uma forma especial, manifesta na liturgia, nas expressões, na vida dos irmãos. Nós estamos diante de uma carta escrita a uma linda igreja. Uma igreja que marcou a sua época. Uma igreja que trazia marcas tão fortes na prática do Evangelho, que ela se tornou então um exemplo para aquele tempo, mas também um exemplo para toda a igreja em todo o tempo. Uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, mesmo ele não tendo ficado muito tempo em Tessalônica. Paulo planta esta igreja em torno de 3 semanas. Essa igreja, uma igreja que tem fome pela palavra, que quer crescer no conhecimento do Senhor, e de uma forma especial, uma igreja que queria saber sobre a volta de Jesus. Como aguardar, como esperar, como se preparar. Nós temos em Tessalônica na época, já uma população importante, em torno de 200.000 pessoas. Era uma cidade grega de considerável importância, portanto, politicamente, geograficamente. Foi fundada no ano 315 a.C., foi conquistada pelos romanos no ano de 168 a.C., torna-se a capital da província romana da Macedônia, e pela sua privilegiada localização servia como eixo político, econômico, ali na Macedônia, e ficou conhecida Tessalônica como a mãe de toda a Macedônia. Hoje, esta é uma região metropolitana com mais de 1 milhão de habitantes. A cidade é conhecida como Salônica e é a segunda maior cidade da Grécia, ficando apenas atrás de Atenas. O apóstolo Paulo seguiu para esta região da Macedônia por ocasião da segunda viagem missionária. Paulo não tinha como propósito ir naquela região, ou naquela direção. Paulo tinha um propósito de ir para a Ásia. Porém, quando nós abrimos as Escrituras, entendemos por que ele muda de direção. Quando nós lemos em Atos 16, do 6º ao 10º versículo, diz assim: que percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, diz o versículo 10, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E eles então mudam de direção, e eles vão para Filipos. Filipos, eles enfrentam dificuldades enormes, pregam o Evangelho, são presos. O Senhor age tremendamente, abre a prisão, e eles saem, vão em direção a Tessalônica, passa por algumas outras cidades, como Anfípolis. Mas Paulo era também estrategista, e eles estão indo para a cidade de Tessalônica, uma grande, importante cidade. E ali em Tessalônica, logo que chegam, procuram a sinagoga. E Paulo ali discorre a respeito da palavra.
O texto vai nos dizer em Atos 17, que nos remete a esses acontecimentos em Tessalônica, a essa mudança de direção de Paulo. O texto vai nos dizer que ocorre ali em Tessalônica a conversão de alguns judeus e muitas pessoas gentias. Uma multidão vai conhecendo a palavra e se entregando. Após 3 semanas, irmãos, 3 semanas, ali na sinagoga, vidas sendo transformadas, levanta-se uma perseguição tão intensa, que eles têm que serem orientados até mesmo por aqueles que estavam se convertendo, a irem para outra cidade, a saírem dali. E então eles saem, vão para Bereia. Você vai encontrar Paulo indo para Bereia, indo para Atenas, indo para Corinto. E Paulo deixa ali uma igreja plantada com pessoas que acabavam de se converterem, de entenderem a mensagem do cristianismo. Mas Paulo está preocupado com essa igreja que continua sendo perseguida. Essa igreja que ficara, após algum tempo, ele não pode voltar, mas ele envia Timóteo. Timóteo volta a Tessalônica, e Timóteo traz as informações sobre aquela igreja, como ela está. Paulo fica sabendo que a igreja está muito bem, que ela está firmada, que ela marcha. Então Paulo, de Corinto, no ano 51 da nossa era, Paulo escreve essa carta, primeira carta aos Tessalonicenses, com o propósito de encorajar aos irmãos de Tessalônica e confirmarem os frutos do Espírito que eles haviam produzido. Também exorta acerca dos preceitos fundamentais da fé cristã, recomendando buscarem sempre o crescimento e aperfeiçoamento da vida com Deus. Ensina também a serem criteriosos na forma como recebem a pregação, ao ensino. Defende a atuação dele e dos seus companheiros, porque muitos o criticavam, dizendo que ele não era de Deus. Paulo, nessa carta, relata ainda sobre a morte, a imoralidade, a honra, o trabalho. Todavia, um dos grandes objetivos que Paulo tem nessa carta era ensinar a respeito da volta de Jesus. Por quê? Quando você lê essa carta, nós entendemos que eles que ficaram ali em Tessalônica tinham dúvidas. Alguns deixaram de trabalhar esperando a volta de Jesus. Algumas situações não estão bem com respeito a esse ensinamento, e Paulo, em todos os capítulos desta carta, fala da volta de Jesus. Se você pegar no capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 19, capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, de 13 a 17, capítulo 5, de 1 a 10, ele fala para a igreja orientando sobre a volta de Cristo. Assim, com esses propósitos e outros, Paulo inicia essa carta com uma apresentação, dirigindo-se a essa igreja, dizendo: igreja em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Interessante lembrar que Paulo escreve a essa igreja bem jovem, que essa igreja, ela era de Deus, ela era de Jesus. Isso é muito importante. A igreja é de Deus. Paulo está dizendo a essa igreja: vocês são do Senhor, vocês pertencem a Jesus, vocês foram comprados por um alto preço, foram comprados com sangue. E eu quero rapidamente nesta manhã, à luz dos ensinamentos que temos diante de nós, fazer um destaque desses versículos que lemos, olhando para uma igreja viva, que espera a volta de Jesus,
atitudes desta igreja. A primeira delas, e o primeiro ensinamento que eu destaco, é de Paulo e seus companheiros. Você começa a ver no texto, ele relata a gratidão pela vida da igreja. Você notou aí? Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações. Paulo, Silas, Timóteo, expressam a gratidão pela igreja. Amados, tenho pensado, e eu de coração, nessa noite, pensando sobre a igreja, pensando o que significa a igreja. Paulo está dizendo, essa igreja tão jovem, damos graças ao Senhor pela vida de vocês. Fiquei pensando no que significa a igreja na sociedade. O que significa a igreja para a minha família? O que significa a igreja para você? O que significa nós estarmos juntos aqui nesta manhã de culto ao Senhor? Mas não só em culto aqui no templo, fiquei pensando nos encontros de casais. Fiquei pensando no culto de jovens, adolescentes, crianças, como a EBF anunciada há pouco. Você tem pensado o que significa a igreja? Eu penso, irmãos, que boa parte daqueles que frequentam uma igreja não percebe a importância da igreja na nossa vida. Onde eu estaria se não fosse a igreja? Como seria a minha família se não fosse a igreja? Quais seriam as minhas atitudes se não fosse a igreja? Quantas maravilhas saíram deste púlpito falando do amor de Deus, da misericórdia, da reconciliação. Quantos ensinamentos num aconselhamento, numa reunião de oração, numa vigília. Como você acha que esse ambiente afeta a sua vida? Amados, o lugar que eu frequento revela aquilo que eu busco. Para cuidar do corpo, eu gosto de ir na academia. Para uma refeição, é importante ir ao restaurante. Para ouvir a palavra, é preciso estar na casa do Senhor em comunhão com os irmãos. Esse é o lugar em que Deus, de uma forma muito especial, fala conosco, onde nós aprendemos a sermos melhores cristãos. Aqui existe um potencial para desenvolvermos a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa experiência com o Senhor. Amados, é verdade que a igreja não é perfeita, mas nós temos sim o que melhorar. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos valorizar o que nós temos. Paulo está dando graças com Silvano, Timóteo. Fiquei pensando hoje no trabalho dos nossos irmãos na EBD, na Escola Bíblica Dominical, no louvor nesse culto, naqueles que recebem a gente de uma forma tão especial. Lá em Hebreus 6,10 diz que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos. Deus não se esquece do trabalho que nós fazemos. Se Deus não se esquece, eu também não posso me esquecer. O salmista no Salmo 103 diz: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E aí ele vai dizendo, Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Lembrar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, tem feito na nossa história. Será que nós podemos aumentar o nível de gratidão por aquilo que Deus tem nos dado? Nossos filhos aprendendo na escola dominical sobre Jonas. Jonas e o peixe, não pode faltar. Moisés, José. Sabe, irmãos, fiquei pensando no valor da igreja. E quando nós reconhecemos a importância daquilo que temos, isso valoriza as pessoas, valoriza a obra, o reino, alegra o nosso coração. Não é a alegria que nos faz grato, é a gratidão que nos faz alegres.
A gratidão também produz louvor. No céu, a língua oficial, diz Marcos Witt, será o louvor e as ações de graças. Quero chamar em primeiro lugar esta igreja em Marília que aguarda a volta de Jesus, a ter a gratidão como marca no seu coração. Não é o que está no nosso bolso que faz de nós pessoas agradecidas, mas o que está nos nossos corações. Havia muitos motivos para Paulo se alegrar com a igreja de Tessalônica, porque ela permaneceu firme a despeito de todas as dificuldades. Mas vemos no texto também que além da gratidão, uma igreja viva que aguarda a volta de Jesus manifesta uma fé operosa. Olha aí no texto, a palavra grega para operosidade significa literalmente obra. Tiago, na sua epístola, lembra-nos que a fé sem obras é morta. Outra maneira de colocar isso é que as obras evidenciam a nossa fé. Aliás, Tiago diz que com nossas obras mostramos nossa fé. Não podemos alegar ter fé se ela não for operosa, se ela não for realizadora. A fé operosa me faz olhar para além das circunstâncias. Não é o que eu sinto, é o que eu creio. Está ligado a princípios. Por isso, que a despeito do que temos enfrentado, é bom lembrarmos o que diz Abacuque: e ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não haja mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Fé operosa, irmãos, não é uma confiança passageira que se manifesta num momento de felicidade. Não é um sentimento no culto. Não é dizer, sou há tantos anos dessa igreja. Sabe, irmãos, aquela fé só para socorro, na hora da luta. Aquela fé para foto, não. Fé operosa traduz em ação o que se crê. Fé operosa transforma em prática o que se acredita. Fé sem ação é morta, fé sem obras é inoperante. A fé se revela na atenção que nós temos aos pequenos, aos frágeis. Fiquei pensando essa noite, os discípulos acompanhavam a Jesus e viram que ali aos arredores de Jericó havia um cego, em que as pessoas não davam importância, mas ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse para chamá-lo. Jesus o curou. Olhe bem aqui, igreja. Os discípulos viram isso. Mais tarde, temos Pedro e João indo para o templo. E ali perto da Porta Formosa, em Jerusalém, está uma pessoa também à beira, pedindo esmolas. E eles aprenderam com Jesus o que fazer. E Pedro olha e diz: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A igreja viva tem uma fé operosa. Mas em terceiro lugar, a igreja que é viva e aguarda a volta do Senhor Jesus revela a prova irrefutável de uma vida transformada: o amor. Olha aí no texto: amor abnegado. Abnegação do amor nós aprendemos em 1 Coríntios 13, 5, quando lemos que o amor não procura os seus próprios interesses. João 3,16, o texto mais conhecido da Bíblia, traz algo a princípio paradoxal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amor que dá, amor que entrega, é o amor desprovido de vantagens pessoais ou conforto em benefício de outros. Ao ser perguntados, os irmãos sabem sobre o principal mandamento, Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós evidenciamos ao mundo que somos servos de Deus quando amamos uns aos outros, manifestando amor às pessoas. As palavras dos nossos lábios devem ser referendadas pelas obras das nossas mãos.
Amados, nossos atos são os que manifestam a verdade das nossas palavras. Nós somos aquilo que falamos. Aliás, não somos aquilo que falamos, mas somos aquilo que fazemos. Somos o que realizamos. Somos o que manifestamos com as nossas atitudes. Estava vendo uma história que em frente a uma importante e movimentada loja da cidade, estava um menino, maltrapilho, em frente a uma loja, observando uma vitrine, com blusas bonitas, calçados, estava frio, e ele estava descalço, estava tremendo. As pessoas passavam por ali, e todas estão ocupadas, indo rapidamente para os seus afazeres. E um homem se aproxima, passando, vê aquele menino no canto, olhando na vitrine, olhando ali as roupas. Aquele homem toca no ombro dele e diz: o que você está fazendo aí, menino? Olhando para essa vitrine. E ele olha com medo e diz: eu não vou roubar não. E ele está chorando. E ele diz: eu estou pedindo a Deus, porque eu estou precisando de blusa, de calçado. Aquele homem chama aquele menino para dentro da loja, chamou a vendedora e disse para ela: por favor, providencie roupas bem quentes para esse menino. Também dê a ele um par de sapatos, o que for necessário para ele não passar frio. Mas antes, peça ao gerente para que ele tome um banho aqui na loja. E eles disseram sim. Tomou um banho e eles foram. E escolheram roupas, e aquele menino agora, ele está bem vestido. E aquele homem pergunta: você está quentinho? E ele disse sim. E aquele homem então vai saindo, e aquele menino toca nele. E ele olha, e aquele menino pergunta: moço, você é Deus? Você é o Senhor? E aquele homem responde: não sou Deus. Eu sou apenas alguém que já recebeu de Deus muitas coisas. E agora eu me alegro em repartir um pouco das bênçãos com quem está necessitado. Eu quero terminar, olhe bem aqui. Em quarto lugar, uma igreja viva que aguarda a volta do Senhor é sustentada pela esperança como âncora da caminhada. Você viu no texto? Os servos de Deus são aqueles que perseveram até o fim, porque tem uma esperança. São os que mantêm os olhos fitos no autor e consumador da fé, sendo alimentados pela presença, sendo alimentados pela palavra, sendo alimentados pela direção de quem nos fortalece para atravessarmos os obstáculos da vida, encharcados pela esperança, a despeito das dificuldades. Se a esperança acabou, nós podemos voltar a ter esperança. Muitos desistem de um sonho, muitos desistem de um filho, de uma família, mas Deus vivifica. Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem, porque grande é o seu poder. Maravilhoso é o Senhor, amados. No livro das Lamentações, Jeremias, arrasado pela destruição de Jerusalém, pela falta de perspectiva do povo, ele relata: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, uma igreja viva, ela levanta os olhos e ela marcha olhando para Ele. As misericórdias do Senhor não têm fim. É o que Jeremias vai declarar. Elas se renovam a cada manhã. Quero dizer aos amados que há esperança para esse tempo. Quero dizer aos amados que nós somos uma comunidade que carrega a mensagem mais poderosa do mundo. Quero lembrar aos amados que há uma sociedade cansada, sem razão para viver, a despeito de tudo que tem, materialmente falando. Quero dizer aos queridos que além de nós carregarmos esperança para esse tempo, a igreja viva carrega a certeza de que quando findar na terra, no céu vai continuar.
É o hino antigo. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Sabe, irmãos, é a esperança da volta poderosa de Jesus, da ressurreição dos mortos, da celebração dos remidos, que faz com que nós marchemos. A igreja de Tessalônica tinha uma firme esperança, e a esperança estava em Cristo, na sua palavra, e aguardando a volta do Senhor. Essa talvez fosse a certeza mais segura que os tessalonicenses tinham, a expectação da volta de Cristo, confiança nas promessas, características marcantes do povo, num tempo difícil de perseguição. Quero terminar. Uma igreja que aguarda a volta de Jesus, tem marcas que manifestam um novo nascimento. Gratidão. Nós estamos criando uma geração ingrata, não é verdade? Nada está bom, irmãos. Nada está bom. Eu fico pensando no coração de Deus. As pessoas estão infelizes. Você abre a geladeira, está cheia. Você tem um carro, você tem uma casa. E não está bom, irmãos. Uma igreja viva, que aguarda a volta de Jesus. O que mais tem além da gratidão? O apóstolo Paulo, que escreve essa carta, ele tem uma tríade fabulosa, que ele menciona em vários momentos. Você está em Corinto. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E ele diz esses três, porém o maior deles é o amor. Essa tríade move a igreja. A igreja viva, que aguarda a volta bendita do Senhor, tem certeza que o melhor está por vir. E não quer que nenhum da sua família fique fora da Nova Jerusalém. Um jovem de 15 anos estava num ônibus. O ônibus estava lotado. E Deus tocou no coração dele e disse: levante e diga aos passageiros que eu voltarei. E ele se levantou e disse para todo mundo que Jesus voltaria para buscar a sua igreja. Um homem que estava lá atrás, distante dele, com uma criança no colo, deu um grito e disse: cale a boca e assente aí no seu lugar. Ele assentou. Mas o Senhor disse para ele: levante e fale de novo. Ele se levantou e disse: eu preciso falar para vocês que o Senhor Jesus voltará. E aquele homem ficou furioso. Mais uma vez eu te arrebento. Assente. O menino sentou. O Espírito Santo falou para ele: fala de novo. E o menino se levantou e disse: eu preciso falar de novo, que Jesus Cristo está voltando. Aquele homem com o filho no colo, furioso, saiu no meio das pessoas e foi na direção daquele menino. Quando o menino que estava no colo disse: papai, não bate nele, não bata nele, porque ele é um enviado de Deus. Naquela hora, aquele homem que ia começou a chorar, caiu em lágrimas. E o menino perguntou: por quê? O que está acontecendo? Aquele homem olhou para ele e disse: meu filho era mudo, e agora ele está falando. Eu te convido a crer.
Eu te convido a amar. Eu te convido a ser grato. Eu te convido a ter esperança. Eu te convido a estar na casa do Senhor. Eu te convido a levantar os olhos e cantar como cantamos agora há pouco, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu tenho um Senhor que voltará, e a igreja subirá. E enquanto esse dia não chega, é tempo de ser uma igreja viva, que manifesta o amor de Deus numa sociedade insípida, cansada, oprimida, mas que tem uma mensagem. Vou terminar. A última, aliás, a única mensagem para esse mundo, a única esperança, é a igreja que tem. Mas o inimigo tem atacado muito a igreja. Eu quero fazer um convite para você antes de orar, para você estar hoje à noite no culto. Hoje à noite eu quero compartilhar uma palavra individual para o coração. Se você tem um amigo que não conhece a Jesus, alguém parente de sua família ou amigo, convide ele para o culto dessa noite. Venha para cá. Faça por Cristo. Ah, mas eu não estou afim. Irmãos, é hora da igreja viva levantar os olhos e partir. Deixa eu terminar. Paulo, perseguido, ele não parava. Eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para guardar o meu depósito. No final da vida, Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Se tem um tempo que o mundo precisa de uma igreja assim, é agora. Nesta hora, viva, dinâmica, cheia do Espírito, que manifesta a glória de Deus. Quero orar com você. Quero chamar você a colocar o seu coração diante dele. Caia toda a frieza, toda a dureza, toda a indiferença, cai por terra. Enquanto nós vamos cantar essa canção, se você diz: é comigo, eu quero declarar, Senhor, que eu creio em Ti, confio no Senhor, é dessa forma, é nessa igreja, é isso. Irmãos, eu sei que Deus tem algo muito grande para essa igreja. As lutas são intensas, mas Jesus é a base da igreja, é o fundamento. Enquanto nós vamos cantando, você que diz: Senhor, enche o meu coração com esta chama de uma igreja viva que espera a volta do Senhor. Depois de nós orarmos, aliás, vamos cantar, vamos nos colocar em pé. Você que diz: é comigo. Eu vou chamar o pastor Zé Prado para orar com a gente, mas eu quero chamar você a cantar, sabe, com o coração assim, ó, dizendo: incendeia a minha vida, Pai, incendeia o meu coração. E cante assim, sabe? Dizendo: Senhor, por este amor eu me rendo, me dobro, me prostro diante da Tua majestade. Glória. Na cruz morrer por meus pecados,
crer no amanhã. Mais uma vez, porque Ele vive. Pode ser. Mais uma vez, porque Ele vive. Posso crer. Levante as mãos agora. Posso crer no amanhã. Levante as mãos e cante assim, com todo o coração ao Senhor. Chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. mais uma vez então. Posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Feche os seus olhos. Agora coloque novamente a mão sobre o coração. Nós vamos orar. O pastor Zé Prado vai orar. Oremos ao Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Senhor Jesus, cabeça da igreja, aquele que abriu mão da sua glória e veio nos buscar, ao Rei da glória, receba a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Reaviva a nossa fé. Enche-nos do teu Santo Espírito, Senhor. Alarga o nosso coração, Senhor, para que a tua glória seja vista em nós, Senhor. Que haja vida na vida da igreja, Senhor. Em cada família, em cada pai, em cada mãe, em cada filho, Senhor. Que haja a tua vida em nós. Que haja fé, essa fé operosa. Que haja esse amor sacrificial, Senhor. Que haja, Senhor, essa esperança e essa gratidão em cada um de nós, Senhor. E que a cidade seja tocada, que as pessoas sejam transformadas, que a sociedade seja, Senhor, tocada pelo teu amor, pela tua glória, Pai. Porque a tua igreja é o teu nome que carregamos. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa a nossa ingratidão, a nossa frieza. Perdoa o nosso egoísmo. Perdoa a nossa avareza. Perdoa a nossa desesperança, Senhor.
E nessa manhã, em nome de Jesus, traz cura, traz transformação, traz, Senhor, da tua unção sobre cada pessoa aqui, para que, Senhor, o mundo creia, para que o mundo creia que o Senhor é o Deus verdadeiro. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua igreja, obrigado por fazermos parte do teu plano, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Obrigado. Recebeu a liberação para encerrar o culto aqui. Espero vocês à noite. Espero vocês à noite. Feche os seus olhos mais uma vez. Que a graça maravilhosa do Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, continue sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe os amados.